A cura da candidíase não começa na pomada, também não começa no fluconazol. E talvez essa seja a frase que mais as mulheres precisem ouvir. Se a candidíase sempre volta, o problema provavelmente não está só na vagina. Você trata, melhora por alguns dias, acha que finalmente resolveu e depois vem de novo. Coceira, ardência, corrimento, irritação, dor na relação, desconforto antes da menstruação, piora depois de antibiótico, piora quando come doce, piora quando dorme mal ou passa por estresse. E aí você começa a acreditar que você vai viver refém disso, mas não precisa ser assim. Para você sair desse ciclo, precisa parar de tratar apenas a crise e começar a entender o terreno que permite que a Cândida volte. Eu sou a doutora Luciana Lavigne, eu sou médica. Eu tenho mestrado em Ciências da Saúde, pós-graduação em Medicina Funcional Integrativa e pós-graduação em Gastroenterologia Funcional e Metabolômica. E hoje eu quero te explicar o que eu chamo de forma prática de caminho real para a cura da candidíase. Não como uma promessa mágica, mas como um processo de reconstrução do equilíbrio do corpo. A primeira coisa que você precisa entender é que a Cândida não é sempre inimiga. Ela pode fazer parte da microbiota natural do corpo. O problema não é simplesmente ter cândida. O problema é quando ela cresce demais, quando encontra um ambiente favorável, quando o sistema imune está fragilizado, quando a microbiota intestinal, que são os micro-organismos que vivem no intestino, eles estão desequilibrados, quando o pH da vagina muda e quando os micro-organismos que deveriam competir com a cândida perdem força e ela começa a crescer de forma exagerada. É por isso que muitas mulheres fazem tratamento local, usam pomadas, usam antifúngico oral, melhoram por um tempo e voltam ao mesmo ponto. Porque apagaram o incêndio, mas deixaram o terreno inflamável. A cura verdadeira mesmo, ou melhor, o controle sustentado da candidíase exige mudar o terreno. Quando eu falo terreno, eu estou falando do intestino, da alimentação, do sono, do estresse, da imunidade, que 80% está no intestino, da digestão, de hábitos íntimos, do uso de suplementos ideais na rotina. No meu estudo, na minha prática clínica com mulheres que sofrem com candidíase de repetição, tem um ponto que aparece o tempo todo: o intestino. A microbiota do intestino impacta a saúde da mulher. Se existe desbiose intestinal, má digestão, distensão, diarreia, vontade exagerada de doce, micose de repetição, dermatite seborreica, candidíase recorrente, você não pode olhar só para a vagina. Você tem que olhar para o sistema inteiro. A cândida, ela mora no trato digestivo. E quando tem desequilíbrio, favorece manifestações em outras regiões do corpo. Por isso, em muitas mulheres, candidíase de repetição não é um episódio isolado, é um sinal que o corpo perdeu o equilíbrio. E aqui entra a diferença fundamental. Crise não é a mesma coisa que causa. Na crise pode ser necessário usar medicamento, pomada, óvulo antifúngico ou tratamento indicado pelo seu ginecologista. Tem que tratar. O erro é tratar apenas a crise. Todos os meses você trata a crise e nunca pergunta por que ela voltou. Por que voltou depois da menstruação? Por que voltou depois do antibiótico? Por que voltou quando você comeu mais doce? Por que volta todo mês? Ou quando você está mais estressado? Por que nunca termina de melhorar? Essa pergunta muda tudo. Então, se essa explicação já fez sentido para você, se inscreva aqui no canal, porque aqui eu falo sobre saúde feminina, intestino e inflamação de uma forma prática, sem tabu e sem tratar sintoma como se fosse frescura. Agora vamos falar aqui dos principais motivos pelos quais a candidíase não cura de verdade em muitos casos. Primeiro, o diagnóstico errado. Nem toda coceira é cândida, nem todo corrimento branco é cândida. Existe a vaginose bacteriana, alterações do pH que vai gerar a vaginose citolítica, irritações, alergias, infecções sexualmente transmissíveis. Então, o exame ginecológico é fundamental, certo? Se você usa antifúngico repetidamente sem confirmar o diagnóstico, pode estar tratando a coisa errada. E quando o tratamento não funciona, isso não significa que seu corpo é impossível. Pode significar que o diagnóstico está incompleto. Segundo motivo aqui, espécie resistente ou quadro recorrente. A Candida albicans é a mais comum, mas existem outras espécies que podem ser mais resistentes aos tratamentos habituais. Em casos que não melhoram, ou que parece diferente, a cultura da secreção pode ser importante para identificar o agente correto. Então, por isso tem que ir no ginecologista. Terceiro motivo, alimentação errada, alimentando ali o fungo. O fungo gosta de açúcar, excesso de doce, de farinha branca, de bolo, biscoito, pão, bebida açucarada, ultraprocessado, álcool. Tudo isso favorece um ambiente mais inflamatório e mais propício ao desequilíbrio. Isso não significa que você vai viver uma dieta restritiva para sempre, não. Mas em uma fase de tratamento, você tem que reduzir o combustível do problema. Quarto motivo, intestino desequilibrado. Se o intestino está inflamado, se tem má digestão, gases, distensão, constipação, o ambiente intestinal pode favorecer desbiose, que é esse desequilíbrio da microbiota. E desbiose não é só um problema digestivo. Ela conversa com sua imunidade diretamente, com o seu metabolismo, com a sua pele, vagina,
vagina, energia. Quinto motivo, uma rotina bagunçando a imunidade. Dorme mal, viver estressada, sedentário, pouca água, excesso de cafeína, refeições na hora errada, dorme no horário errado. Tudo isso bagunça o equilíbrio biológico do corpo. Existe um relógio biológico no nosso cérebro. A Cândida é oportunista. Ela se aproveita do momento que o corpo está mais vulnerável. Por isso, muitas mulheres pioram no período pré-menstrual, em fase de estresse, depois de noites ruins ou depois de uma sequência de alimentação inflamatória. Sexto motivo, hábitos íntimos que alteram o ambiente vaginal. Abafar demais a região da vagina, ficar por muito tempo com roupa molhada, usar roupa apertada todos os dias, usar o protetor diário. Isso aí, fazer ducha diária, não é saudável. Você usa só a calcinha. Protetor diário só em época ali específicas do ciclo. A vagina não precisa ser agredida para estar limpa, ela precisa de um pH equilibrado, uma microbiota equilibrada. E o equilíbrio da microbiota da vagina começa no intestino. Se a gente olhar o sistema feminino, é muito próximo ao intestino da vagina. Então tem uma ligação direta. Como é que organiza o tratamento? A primeira fase é tirar o combustível e reorganizar a rotina. Isso significa reduzir açúcar, farinhas, ultraprocessados, fermentados inadequados para aquela fase, e alimentos que têm o maior risco de contaminação por fungos. Então, quando isso aí fizer sentido para você, você vai entender como é que funciona o meu protocolo. Significa também comer comida de verdade, priorizar proteínas de verdade, vegetais, boas gorduras, uma hidratação boa, um sono, um movimento e as refeições nos horários certos. A primeira fase não é sobre punição, é você parar de alimentar o desequilíbrio. A segunda fase é agir no fungo e no biofilme, com estratégia. O biofilme é como uma camada de proteção onde os micro-organismos conseguem se esconder e ficar ali mais resistentes no controle. Por isso, quando a mulher só trata a crise, muitas vezes ela melhora por fora, mas o desequilíbrio continua por dentro, por isso que volta. Então existem estratégias naturais, fitoterápicos, suplementos que têm um papel dentro de um protocolo bem organizado, mas tem que ser usado da forma certa, com critério. Não é você sair comprando óleo de orégano, alho, berberina. Não. O ponto é saber o momento, a combinação. E a terceira fase é justamente restaurar e sustentar. Vai entrar rotina, mudança na alimentação junto com a suplementação para fortalecer a imunidade, para realmente reequilibrar o corpo para a mulher ter condição de evitar essa proliferação exagerada do fungo. Para isso a gente tem que organizar o sistema imunológico e reequilibrar a microbiota intestinal. Então eu deixei o link do meu programa, o método livre da candidíase, na descrição desse vídeo. Lá você pode mandar todas as suas dúvidas, que eu tiro todas de uma forma prática. Você vai ter acesso às 3 fases de tratamento: alimentação, rotina, equilíbrio do sono, para você manter aí a sua imunidade, os suplementos certos para você conseguir reequilibrar o seu corpo. E claro que nada disso substitui acompanhamento médico. A gente precisa dos exames, da cultura da secreção, da variação ginecológica. Isso aí é fundamental. Mas agir na base, na raiz, mudar a alimentação, a rotina, fortalecer a imunidade é fundamental. O intestino, ele conversa com a imunidade conversa com o sono. O sono tem relação direta com o cortisol com a glicose, e a glicose tem uma relação direta com a cândida. Nada disso está isolado, é um conjunto. Então o link do programa está aí na descrição desse vídeo.